uma coisa que eu tenho visto, né, ao longo dos anos e que eu te confesso que me incomoda bastante é que a gente tratar a ovinocaprinocultura, né, ou a produção de ovinos e caprinos como uma atividade de subsistência. Eu não concordo, primeiro, que o nome subsistência vem de subsistir e eu não acho razoável a gente querer que dar uma condição da pessoa subsistir. E eu sempre falo assim, ó, enquanto isso não virar uma atividade produtiva para gerar lucro, para o cara trabalhar lá, porque lá gera uma renda, né, interessante, eu penso que nós vamos ter dificuldade de tecnificar essa atividade, porque ela é desenvolvida, já foi desenvolvida ao longo dos anos, né, por ações políticas de evitar o êxodo rural e tal, ou seja, vamos deixar o cara lá no campo, vamos colocar ovelha e cabra lá para ele ficar criando e eles na subsistência, né? Hoje, em que pé que está essas duas cadeias produtivas de ovinos e de caprinos? Elas deixaram de ser uma atividade com esse nome que eu não gosto, de subsistência, ou elas hoje já estão sendo mais encaradas como uma atividade lucrativa e que pode não impedir que a pessoa deixe o campo, mas para que a pessoa gere riqueza no campo? Essa é uma questão que eu até gosto de debater sobre isso, porque a subsistência eu tive um projeto no Quênia, fiquei mais de 3 anos indo lá, coletando, fazendo trabalho de manejo de pastagens lá no Quênia, e era muito interessante porque a única coisa que dava lá para as pessoas se alimentarem era cabra e ovelha. Tipo, nascia um pé de acácia e vários pés de cabras e ovelhas. E era a partir disso que se garantia a alimentação dessas pessoas que viviam nessas regiões mais inóspitas. Então, acho que esse conceito até de subsistência vem dessa condição que a gente tinha muito forte no ambiente semiárido, que a gente ainda tem, né, que é a ocorrência constante de secas, e o que é que dá nessa região que dê para alimentar as pessoas são as cabras e as ovelhas, porque resistem mais. Na última seca que a gente teve grande, ali até 2017, se eu não me engano, ali que teve o 15 no meio, a gente experimentou um declínio, inclusive em número de efetivos de bovinos, de aves, de outros animais, e um acréscimo de cabras e ovelhas. Aí eu queria aproveitar esse negócio desse acréscimo de cabras e ovelhas para ir respondendo a tua pergunta, para dizer onde foi que aumentou, por exemplo, as cabras nesse período que era uma seca tão severa. Foi num desses territórios que eu mencionei aí para vocês que nós estamos trabalhando, que é ali na região da Paraíba e Pernambuco, onde houve um fortalecimento da atividade, inicialmente a partir de uma política pública que estimulou a produção de leite de cabra. As pessoas se organizaram em associações e cooperativas. A partir dessa organização, uma agroindústria, várias, aliás, foram estabelecidas, e essas agroindústrias começaram a movimentar numa região onde não tinha muita perspectiva, numa região onde havia a subsistência como principal motor, uma atividade produtiva e lucrativa inicialmente para atender a um mercado, que era o mercado governamental. A partir do momento também que o mercado governamental sofre oscilações, a gente faz um estudo de cenários aqui na Embrapa, através do Centro de Inteligência, fizemos painéis, juntamos vários especialistas, e uma coisa foi comum que as pessoas colocaram, que esses programas governamentais, na opinião dessas pessoas, dos produtores e dos técnicos, que eles iam ou se estabilizar ou desaparecer. E diante desse cenário, se começaram a trabalhar
o acesso a outros mercados. Estou dando um exemplo aqui do caso do leite. E que acessos são a esses outros mercados? Então, começou a se produzir queijos diferenciados, iogurtes, essas agroindústrias começaram a receber, se habilitar para selos, para CIF, para outras coisas que permitiam com que outros mercados pudessem ser acessados. Então, existe possibilidade, dentro desse cenário que surge como uma subsistência, mas que em algum momento há uma política pública que estimula e a partir dessa política pública uma organização se fez ali e a tecnologia veio junto para quê? Para reduzir o custo de produção, trabalhar dietas que diminuíam o custo de produção, sistemas que garantiam a alimentação independente de ter seca ou não ter seca, e a questão da agroindústria, do desenvolvimento de novos produtos, o que diz para nós que é sim possível que a gente saia de uma condição de subsistência e acesse a novos mercados. Um outro desafio que a gente vê muito forte é na parte do corte da carne, né? E que a gente também visualiza na agroindústria uma possibilidade de desenvolvimento dessa atividade, de ampliação disso, né? Nós já vemos, por exemplo, um caso muito importante, que é de uma organização no Piauí, liderado por jovens e mulheres, que eles conseguiram organizar a produção. A gente esteve presente com algumas tecnologias de gestão de propriedade, de manejo de forrageiras para a produção, e que hoje existe a montagem de um frigorífico, mas já com toda uma estratégia de negócio, num lugar que nem água encanada existia, que as pessoas ainda recebiam água de carro-pipa, e a atividade da caprinocultura e da ovinocultura sendo aí um motor, um promotor para o desenvolvimento dessa região. Então, professor, tem esperança sim, e não só esperança, existem já ações concretas que mostram que é possível que a gente saia de uma condição de subsistência para acessar mercados e que esses mercados eles possam trazer geração de emprego e renda e desenvolvimento para regiões do semiárido que são afetadas pela seca e que tem na caprinocultura e na ovinocultura uma oportunidade real de desenvolvimento. Então, dando aí dois exemplos aí para você, um exemplo do Piauí e um exemplo da Paraíba, onde se sai de uma condição de subsistência para uma condição de acesso a mercado, promovendo o desenvolvimento em regiões extremamente afetadas pelas secas, mas onde a caprinocultura e a ovinocultura têm um alto potencial, a partir de dois elementos aí, que é a inovação tecnológica e a inovação social. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas,